Quando um banco quebra, a maioria das pessoas faz a mesma pergunta: cadê o dinheiro? Mas nesse caso específico, talvez a pergunta seja outra. Esse dinheiro realmente existiu? O caso do Banco Master, ele não começa com um assalto, nem com alguém fugindo com malas de dinheiro, com dinheiro na cueca. Não, ele começa como algo muito mais comum e é justamente por isso que isso é muito mais perigoso. Ele começa com papéis dizendo que o dinheiro existia, quando na verdade não existia. Durante muito tempo, esse banco ele funcionou normalmente. As pessoas confiavam, outros bancos negociavam com ele. Investidores colocavam dinheiro nesse banco, o banco captava recursos, vendia investimentos e negociava com outras instituições. Nada disso chamava atenção a princípio, até que alguém resolveu olhar mais de perto. No papel tudo parecia sólido, mas quando alguém resolveu olhar com mais atenção, percebeu algo grave. Parte do dinheiro só existia no papel. Era como um extrato bancário bonito, bem diagramado, com números bem organizadinhos ali, mas com um saldo que não existia de verdade. Esse vídeo não é para apontar culpados, é para entender como algo assim é possível num país com leis, com banco central, com fiscalização e com justiça. Como é que um banco consegue criar dinheiro? Vamos começar do básico para vocês entenderem. O banco não guarda dinheiro parado. O banco pega esse dinheiro e empresta. Esse empréstimo acaba virando crédito. Vou te dar um exemplo simples. Você empresta 10 mil reais para alguém, essa pessoa passa a te dever 10 mil reais. Esse direito de receber que você tem vira um ativo. Bancos fazem isso o tempo todo. E isso é absolutamente normal e legal. O problema começa quando o banco diz que tem direito de receber um dinheiro que na prática não existe. Compreende? O banco ele não vive de dinheiro parado. O banco vive de promessas. Quando um banco ele empresta dinheiro, ele cria uma promessa de pagamento. Me corrijam os economistas se eu estiver errado. E essa promessa tem valor. O sistema financeiro inteiro funciona em cima disso. Agora eu vou te dar outro exemplo. Imagine que alguém te vende um terreno. A escritura está perfeita. Contrato registrado. Tudo aparentemente correto. Só que existe um detalhe. O terreno não existe fisicamente. Pense comigo. Você pagou por algo que só existia no papel. Você entendeu? É isso que está sendo investigado no caso do Banco Master. Créditos que podem ter sido inventados, investimentos que foram inflados, os valores que pareciam reais, mas não se sustentavam na realidade. Durante um tempo ninguém percebeu isso. Até que alguém resolveu ir no local do terreno. Chegando no local do terreno, não encontrou nada. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Muita gente pensa assim, viu? Eu já ouvi. Nunca investi nesse banco, nunca ouvi falar dele. Isso não é problema meu. Pois é, querido. É sim. Porque o sistema bancário ele funciona como uma fileira de dominós. Quando um cai, outro começa a balançar. Um banco quebra, o outro fica desconfiado. Aí ele para de emprestar. O crédito vai ficando mais caro, o financiamento some e a economia, por fim, trava. Compreendeu? Além disso, existe o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que vocês estão vendo todo dia no noticiário. Pense nele como um condomínio. Todos pagam a taxa. Se um apartamento pega fogo, o condomínio paga. Quando o incêndio é pequeno, quase ninguém sente. Mas quando o incêndio é grande, como este, todo mundo sente no bolso. Onde entra o Banco Central nessa questão? Por que ele interveio? É justamente por isso que o Banco Central entrou em cena. O Banco Central ele não entra em cena por moral, por moralidade, por moralismo. Ele não entra por política. Ele entra quando enxerga que existe um risco sistêmico ali. É como um prédio com rachaduras graves. Você não espera o prédio cair para interditar. Você vai lá e interdita, você evacua antes. Como isso se chama, do ponto de vista financeiro, liquidação. Quando o banco decreta a liquidação, ele não estava punindo ninguém. Ele estava tentando conter o incêndio antes que esse incêndio se espalhasse para o resto do sistema financeiro. Liquidação não é vingança. Liquidação não é condenação.
Liquidação é interdição. Compreende? O banco é fechado e novas operações são proibidas. Ponto. Acabou. Game over. Fim. Um administrador assume o controle para preservar o que ainda existe, mapear as dívidas, identificar os credores e organizar os pagamentos. Tudo isso é técnico, tá, pessoal? Isso não é ideológico. E a melhor parte, e a mais polêmica, onde entra o Supremo Tribunal Federal? Em condições normais, em crimes financeiros, esses casos começam na primeira instância. Mas esse caso ele subiu rápido. Por que será que ele subiu rápido? Subiu rápido porque envolve bilhões de reais, porque envolve impacto nacional e porque envolve foro privilegiado. Pessoas importantes. E é assim que o caso chega ao Supremo Tribunal Federal. Aqui surge uma pergunta que muita gente faz em silêncio. O Supremo Tribunal Federal está julgando ou está se protegendo? Fazer essa pergunta não é crime. É uma pergunta democrática, muito bem feita. Onde entra o ministro Dias Toffoli? Ele entra quando ele se torna relator do caso. Vamos lá, um relator ele não é o dono do processo. Ele é como um árbitro de um jogo. Não joga, não faz gol, mas controla o ritmo da partida. Você entendeu? Na prática, o relator decide o que anda, o que para, o que fica em sigilo. Ele autoriza diligências, ele autoriza quebras de sigilo, bloqueios de bem, ele prorroga investigações, depoimentos. E tudo isso é legal, pessoal. É legal do ponto de vista jurídico. Ou seja, o problema não é jurídico, é institucional. E Alexandre de Moraes e a esposa, onde é que entram? O nome de Alexandre de Moraes ele aparece em outro ponto que é bem sensível. Importante lembrar que ele não investiga a fraude do Banco Master. Ele investiga outra coisa. Ele conduz o inquérito sobre os vazamentos das informações que são sigilosas. Os dados da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras são como cofres. Alguém abre sem autorização, isso é crime. E o inquérito que o Alexandre abriu, ele busca saber quem acessou, quem vazou, quem utilizou essas informações. E isso que ele está fazendo é legal. E por que surge esse desconforto tão grande? O desconforto surge quando se descobre que a esposa do ministro atuou profissionalmente num processo relacionado a este banco, ao Banco Master. Isso é crime? Isso não é crime automaticamente. Advogados podem advogar. O problema aqui não é legal, é simbólico. Imagine um juiz de futebol cuja esposa trabalha para um dos times. Mesmo que ele seja honesto, o jogo deixa de parecer justo. Você entendeu? Nessas instituições, as aparências contam, as aparências importam. Elas importam tanto quanto a legalidade. E o Ricardo Lewandowski? Onde entra essa criatura, meu Deus? Ele aparece porque ele hoje está no poder executivo. A Polícia Federal está sob essa estrutura institucional. Mas isso não significa interferência direta. Num caso que envolve bilhões, sistema financeiro e impacto político, essa proximidade institucional gera questionamentos legítimos na população. E o Lula ele aparece devido a reuniões fora da agenda com o controlador do banco. Reuniões entre presidentes e empresários não são crime. O problema não é a reunião em si. O problema é a falta de transparência em um escândalo dessa magnitude. Para o cidadão comum, isso parece ruído demais. E onde existe ruído, cresce a desconfiança. Você concorda, né? Esse caso não é apenas sobre um banco. É sobre confiança. Confiança no sistema financeiro, confiança no Banco Central, confiança na justiça e, principalmente, confiança no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica não é quem está certo. A pergunta que fica é outra. Podemos confiar ou precisamos sim aprender a desconfiar quando tanto poder se concentra nas mesmas mãos? Esse pensamento te incomodou? Ótimo. Pensar incomoda mesmo. Assine o canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!